Bom, 15 faltando para 5, Joel, agora chegou o nosso parlatório, o momento da gente trocar a resenha honesta e talvez o momento que a gente mais esperou para fazer este programa, né, cara? Exatamente. Acho que é uma cultura diferente que a gente tá trazendo aqui, entrevista ao vivo no domingo à tarde na rádio, uma entrevista um pouco mais longa do que é costumeiro aqui nesses espaços, né? E a gente tá aqui hoje para poder estrear esse quadro e conversar com duas pessoas que eu tenho altíssima estima. O professor que a gente falou antes que não pôde estar aqui, né? O professor Leonardo, já agradecemos ele. E a gente já anunciado então ele e o Rudy Batistello, que eu vou fazer aqui uma breve introdução e depois vocês vão conhecer mais ao longo da conversa. Mas o Rudy, ele é farmacêutico, tem uma farmácia aqui em Chapecó há mais de 30 anos, é isso, Rudy? A gente já... além disso, o que a gente já falou aqui é que ele tem um grupo no Facebook que se chama Chapecó Antigamente. E foi ali que eu busquei o Rudy pra trazer pra cá, porque lá rola muita história. E como esse programa é feito de música, esportes e boas histórias, a parte de boas histórias tinha que começar hoje em alto estilo. E pra acompanhar a nossa conversa, eu trouxe um amigo querido, um grande professor, um escritor, que é o Fernando Wojtwiak. Ele é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, doutor em História, e vai estar aqui mais vezes. O Fernando, ele é meio que o nosso coringa, é um cara que vai estar aí para poder contribuir com o seu conhecimento e a sua pesquisa sobre a nossa cidade, sobre a nossa região. É um dos temas de estudo dele aqui, a regionalidade, as coisas que acontecem aqui, e ele vai estar aqui hoje para ajudar a gente a conversar com o professor Rudy e com o Rudy e trazer essas informações para vocês. Então é isso aí, eu queria dar boas-vindas para vocês e dizer que vocês podem ficar à vontade aqui, o papo vai ser um papo descontraído mesmo. Ronezito, faz aí as tuas considerações. Beleza, é isso aí. Bom, em primeiro lugar, a gente fez este programa, o intuito, talvez o principal deste programa era realmente contar as histórias de Chapecó que a gente ouve dos nossos amigos, em conversas informais, em churrascos da vida, em mesas de bar, e aí a gente resolveu trazer essas histórias aqui pra dentro do nosso programa, aqui pra rádio, pra poder repercutir elas e também emanar através das ondas radiofônicas e poderosas da Oeste Capital FM para todos vocês também ficarem sabendo dessas histórias. Então eu quero dar as boas-vindas antes aqui para o nosso querido professor Fernando, que de última hora topou vir aqui hoje, e em um só programa nós não conseguiríamos tirar todo o conhecimento deste cara que é um crânio e é meu grande amigo Fernandinho Wojtwiak. Prazer. Boa tarde, Ronei. Boa tarde, Joel. É um prazer estar aqui com vocês e substituindo o professor Leonardo. Eu espero que o professor Leonardo esteja em ótima recuperação, né? E bom, agradecer a condição de o que eu chamaria de um ouvinte privilegiado, né? Eu posso acompanhar uma programação muito boa aí, musical, e quem sabe dar uns pitacos, conversar com vocês aqui é maravilhoso, né? Para quem gosta de rádio, eu acho que todo ouvinte, ele quando está ouvindo a rádio, ele tem aquela vontade de dialogar com o radialista, partilhar daquele sentimento que tanto a música quanto o conjunto de informações, as condições climáticas, o trabalho, tudo isso é muito, muito satisfatório, e eu hoje tenho essa oportunidade de ouvir e poder conversar aqui com vocês. Então, maravilha! Especialmente na estreia do programa Liquidificador. Boa tarde, obrigado pelo convite. Valeu, e claro, agora o nosso boa tarde para a estrela do dia, o nosso querido Rudy Batistello. Uma salva de palmas aí, produção, por favor. Que é um grande ouvinte de rádio também. Eu fiquei sabendo aí que o Rudy, ele ouve muita rádio. Eu nasci em Chapecó e acompanhei muito a história do rádio, desde a primeira rádio até hoje. Eu acho que nós, os chapecoenses, somos privilegiados. Nós temos uma mídia, um pessoal de rádio sensacional. O Chapecó deve muito ao pessoal do rádio. Quero agradecer o convite de vocês, do programa Liquidificador. É uma honra. O Joel, o Ronei, o Fernando e o Morandini. E também agradecer, pode ser que a gente fale de algumas pessoas e esqueça outras, então agradecer a todas as famílias, a que chegou ontem em Chapecó e a que está aqui há 50, 60 anos. Todos são importantes na construção dessa cidade maravilhosa. E já entrando numa historinha aí, para vocês saberem a diferença de Chapecó hoje e antigamente, nos anos 70 a nossa família tinha o Posto Écio, que era em frente ao Moinho,
E a gente morava ali hoje em frente a Belpão. Só pra situar a galera, Rudi, desculpa interromper, mas o posto S é onde hoje é o posto S era onde hoje é o posto GT. Sim, bem no coração da cidade ali, né? Na Nereu, né? Ele foi nosso por uns 15 anos, anos 60 até 70 e pouco. Uma das brincadeiras nossas, eu, meus irmãos, a família era grande, nós éramos em 11, era ficar na frente da rua Nereu Ramos, que era paralelepípedo, e brincar de adivinhar que carro passaria na rua. E às vezes, depois de meia hora, 40 minutos, a gente desistia, porque não passava nenhum. Né? E hoje passa 50 por segundo, né? Então, outra coisa que Chapecó mudou de lá para cá, a nossa avenida era cheia de bares, juventude nas ruas, tudo, e hoje é cheio de farmácia, né? Então mudou alguma coisa. É uma honra estar aqui, vamos dar sequência aí, estou muito feliz, muito feliz. Legal, Rudi, eu vou começar aqui a introduzir os assuntos pra gente poder ir conversando, e eu queria que você começasse falando pra gente aí aonde você nasceu e aonde você cresceu, da onde que você você nasceu aqui em Chapecó, se mudou pra cá muito cedo, conta um pouquinho da tua história pra nós. O meu pai contava que eles vieram em 43 de Nova Prata, em 2 carroças, e levaram 14 dias para chegar do Rio Grande do Sul até Chapecó. Meu avô José comprou uma área de terras, que é hoje a linha Batistelo, e o pai era um comerciante, um bodegueiro, né? E ele veio para Chapecó, acabou comprando esse posto Esso em 63, fomos até 73, depois vendemos ali e ele montou o posto Atlantique lá na Fernando Machado, que diziam que ele era louco, porque onde é que se viu, vai construir lá no final da cidade, que hoje é o posto Perizolo, né? E em 63 nós viemos, o pai se elegeu vereador 4 mandatos, sempre com um pouquinho mais de voto, depois meu irmão Paulo, né? Então a família Batistelo hoje ela é mais ou menos 1.000 pessoas, 1.000 descendentes dos meus avós. Vamos aproveitar e mandar um abraço. Tem uma linha, né? Linha Batistelo aqui em Chapecó, que fica ali para baixo do Alto da Serra, ali, isso, né? Que você vai por ali. Lá. Então, um abraço especial a todo o pessoal ali da linha Batistelo. Eu também, só para comentar aqui, que eu já falei para você antes, mas eu tive a honra de entrevistar o teu pai, que foi o seu Emílio Batistelo, pro meu primeiro documentário, que chama A Outorga, que a gente falava sobre a devolução simbólica do mandato pro seu Sadi José de Marco, né? E o teu pai, ele era vereador naquela época e eu entrevistei ele e tá aqui entrevistando você, então para mim é um grande prazer, é incrível poder entrevistar as pessoas de 2 gerações da família, e sou amigo do Gustavo, também queria deixar um grande abraço para ele, uma pessoa fantástica, que é o teu filho, né, e a tua filha também. Sim. A Mari. Sempre é importante lembrar, contextualizar a história, né? O prefeito Sadi de Marco mais o João Destre eram do PTB, que era o partido do meu pai, até então a hegemonia política era do PTB, que depois veio a ser o MDB. Com a eleição do Altair Wagner em 71, a direita, a Arena, né, ganhou a eleição, e depois veio o Milton Sander, 2 mandatos, né, e Gil Chiquim, e aí por frente, né. O pai, antes dele morrer, eu conversei algumas coisas com ele, eu pedi para ele: pai, de tudo que o senhor fez na política, me diga 3 coisas importantes que o senhor fez. Ele disse: eu fui muitas vezes a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul, brigar pela ponte do Goiuém, que era para ser em Concórdia. E eu não ganhava nada, né? Eu fui com o meu carro, paguei minhas diárias de hotel, a minha comida, tudo do meu bolso. A Sadia era para ser em Xanxerê. Hoje, inclusive, falando com o seu Elias Baldiceira, e ele confirmou também, o prefeito João Destre, quando soube que a Sadia seria em Xanxerê, ele foi lá e bateu na mesa com o seu Atílio Fontana e disse: nós temos 50 mil metros de área em Chapecó, do lado de um lajeado, vocês vão ter água à vontade. Mas aí já mudou os planos para vir para Chapecó. Não satisfeito, o seu Atílio Fontana conversou com meu pai, só viria se arrumasse um telefone. Um telefone? Um telefone. Essa foi a exigência para a Aurora, para Sadia se instalar em Chapecó. Faltava um telefone. Imagine uma empresa que ia vender para o mundo inteiro, né? E telefone era difícil, né? As comunicações na época não eram como hoje. Então o pai conta que correu atrás e conseguiu o telefone. Uma outra coisa, a ponte, a Sadia, o pai criou o distrito de Alto da Serra. O pai era um colono. E um dia eu pedi para ele: pai, qual a sua tristeza na vida política? Quando me chamavam de coloninho na Câmara. Mas eu fui um coloninho que, junto com o Sadi de Marco, nós inauguramos um monte de escolas. 50 e poucas escolas na época, né?
Então ele deixou realmente um bom legado. E hoje já trocou, né? Hoje ser colono é completamente diferente. Olha como muda, né? Com o decorrer dos anos. Hoje o pessoal enche a boca pra falar, né? Eu sou colono. Colono é muito bem quisto, né? Pô, o colono, né? O agricultor, que é chamado de colono, mas é agricultor. Uma vez era pejorativo. É pejorativo, mas aqui acho que Chapecó sempre soube lidar muito bem com isso. É porque antigamente falava errado, né? Falava caro, barato, e isso aí era motivo de chacota dos adversários políticos, né? Mas a banda Repolho sempre soube tratar muito bem isso e fazendo graça com essa coisa do colono, porque uma das características do povo aqui de Chapecó é ter muita força e rir de si mesmo. Eu acho isso maravilhoso, acho isso incrível. Mas dando sequência aqui às coisas que a gente quer saber, acho que eu vou entrar num assunto específico pra gente seguir a nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cenário, que é um cenário cultural, mas eu vou falar assim, ó, algumas coisas que eu lembro do passado. Antigamente, domingo era dia de ir no cinema, não é, Rudy? Como é que era essa história do cinema aí? Tu lembra do cinema ideal, do cinema astral? Conta um pouquinho pra nós aí como é que era essa experiência. Nos meus 12 anos, a gente juntava um monte de gibi e ia pro Cine Ideal, né? E aí trocava gibi. Olha e trocava aqui, trocava ali. Eu, uma certa ocasião, tinha um tal de Pereirinha, que até hoje eu nunca mais vi, não sei onde é que anda, me tomou todos os gibis e o meu ingresso para entrar no cinema. Então é a lembrança que eu tenho do Cine Ideal. Quando tinha um filme de faroeste, era comum todo mundo bater no chão, era um chão de madeira, o mocinho estava no alcance do bandido e todo mundo batia no chão e era a maior festa. Estamos falando numa época que não tinha televisão, a televisão chegou em 70, 71, e quem tinha uma televisão Colorado, RQ, preto e branco, a vizinhança toda se reunia ali, né? Rádio, eu cansei de ouvir histórias infantil pelo rádio, em capítulos. Amanhã você ouvirá o resto da história do Lobo Mau e tal. E veio o primeiro quilômetro de asfalto em Chapecó em 75, na gestão do Altair Wagner, que aí ficou legal de passear de carro. Então o pessoal passeava da igreja até a Casaneri. A Casaneri é quase no fim da cidade, lá, para chegar no Posto Guri antigamente. Então dava a voltinha ali e passeava. E era normal o pessoal parar os carros ali e ficar olhando o movimento, né? Ah, mas isso ainda é comum. Se for lá no prolongamento, lá o pessoal ainda gosta muito de ficar lá, né? Contribuindo com esse assunto, eu abri um livro que eu posso depois divulgar, que é o meu estudo mais recente, sobre um professor e poeta dos anos 50, e percorrendo os documentos sobre o período, uma pesquisa que eu fiz em jornais dos anos 50, o Cine Ideal já existia, nos anos 50, né? Então é bastante antigo, né, o cinema, e procurei quais eram os filmes que estavam passando ali naqueles primeiros anos da década. Então, por exemplo, em 22 de janeiro de 1950, estava passando o filme Ana Karenina, né? Quer dizer, a partir de um romance do Tolstói. Né? Olha só. Um filme... e também acho que foi justamente uma versão de um filme de 1935, dirigido por Clarence Brown. Em 23 de julho também de 1950, o filme era Madame Bovary, né? Quer dizer, dirigido por Vicente Minelli, e tinha 2 sessões, umas 7 e umas 9 da noite. Então, quer dizer, uma cidade pequena, lá dos anos 50, ainda né, no começo da sua expansão, tinha um contato com a cultura mundial, né? Então, às vezes, a gente pensa que, como não tem tantos documentos e tantas testemunhas na atualidade sobre o que era uma vida cultural no passado, quando a gente encontra essa documentação, a gente vê o quão rica é essa cultura, não é? Então, imagino aqui o Rudy também nos anos 70 e 80. Só pra quem, né? Pra quem não sabe, eu queria que só localizar que o Cine Ideal é onde hoje fica o Boticário na avenida. Ali onde tem o Boticário. Na Casa Estrela. Casa Estrela, exatamente. O Astral Vou contar uma passagem pra vocês. A gente passava lá, depois da missa, no sábado à noite, passava pelo Astral, já no Astral. O Astral era bonito, novo, todo confortável, com poltrona estufada. Aí, quando tinha uma mulher com biquíni, pra um guri que tava com 17, 18 anos, né? Aí compra o ingresso pra assistir o Beijo no Asfalto. Poxa, hoje vou ver a mulher de biquíni. Quando o Tarcísio Meira beijou um homem, é uma cena que beija o cara no chão, né? Imagine pra um guri que nunca tinha visto nada disso, sair do cinema esbravejando, né? Na época, a Lanterninha também, o Lanterninha ficava... Ele não queria que ninguém estourasse chiclete, que botasse o pé, né? Por isso que muita gente fala o chato do Lanterninha, né? Naquela época tinha o chato do Lanterninha. Entendi. E seguindo aí a nossa linha de raciocínio, então eu achei bem legal essa coisa
do cinema. E eu queria entrar num outro assunto aqui, e eu queria começar contando uma breve historinha que me contaram. Eu queria saber se vocês já ouviram essa história, que quando o Roberto Carlos, ele tocou aqui em Chapecó, e depois ele tinha um outro show em Concórdia. Eu não sei se essa história procede, tá? Eu vou pedir pra vocês se vocês sabem. E nessa ida pra Concórdia, tem uma história que diz que ele parou numa cidade que chama Arabutã, lá na Canhada Grande, e ele foi roubar bergamota na casa de um cara. E o cara saiu pra fora, e quando ele sai pra fora, ele dá de cara com quem? Com o rei, Roberto Carlos, roubando bergamota na casa do cara. Conta pra nós... leva o pé inteiro. Né? Conta pra nós essa história que o Roberto Carlos teve por aqui. O que eu lembro, que eu vou dizer pra vocês, nos anos 70, 75, meus 15 anos que eu lembro, todos os shows, os grandes eventos de Chapecó eram no ginásio. Roberto Carlos veio, estava todo de preto, e eu lembro que tinha o RC7, que era o conjunto dele. O Jerry Adriani, Rony Von, Antônio Marcos, todos esses vieram aí. Me lembro, em 73, por aí, o Raul Seixas. Raul Seixas era o cara no Brasil naquela época, né? Já na época de colégio. E ele foi um show muito esquisito. Eu acho que ele tinha tomado umas lá. Até tenho amigos que tomaram cerveja com ele, fumaram cigarro nos bares aí. E ele deitou no chão, ele tinha uma garrafa de água mineral, era ouro fino. E ele dizia ouro fino, e ria e falava ouro de tolo. E até hoje eu não sei se a música Ouro de Tolo não nasceu ali. Olha. E ele ria e deitava no chão. Devia ser aguardente, ou sei lá, alguma coisa, né? Eu vi lá no grupo que você é administrador lá do Facebook, tem uma história também, alguém colocou lá, começaram a falar do show do Raul, e alguém colocou lá, minha avó ganhou a identidade do Raul Seixas e tal. Tem uma história assim, não tem? Foi a Sartori, né? Foi a Ângela Sartori, essa menina. A Ângela Sartori, um beijo pra ela, minha amiga querida. Ela, segundo a história que ela contou, e você pode confirmar, foi o seguinte, uma rádio aqui da região fez um sorteio de um jantar com o Raul Seixas. E aí um casal ganhou esse sorteio e foi de fato jantar com o Raul. A avó dessa nossa amiga Ângela foi meio que de intrusa nesse jantar, porque era muito fã do Raul também, foi junto com o casal. No final do jantar, o Raul assinou a garrafa de vinho e deu pra esse casal a garrafa de vinho assinada, um autógrafo do Raul. E a avó da Ângela falou, poxa, eu também queria um autógrafo do Raul, mas eu não tenho onde você assinar agora. E ele tirou a identidade e falou, pode levar, fica com ela, que aí tem minha assinatura, minha identidade, né? Ele era bem capaz disso. Um outro episódio que marcou Chapecó foi um show do Traje a Rigor. Uma moça foi no hotel lá, ou sei lá, eu não sei, ninguém sabe direito se teve encontro ou não, mas a mãe da moça entrou com um processo contra o Roger. Inclusive o Traje tem uma música. Fez uma música Chapecó e se refere a, né, de forma pejorativa a Chapecó. Na edição eu vou colocar um pedacinho dessa música pra você ouvir aí, tá? Na época o ginasião era o low point, né? Quem mais tu lembra que passou por aí grandes shows? Eu vi que essa semana aqui eu sei que o Rudy pode confirmar porque ele viveu muita coisa, né? Então, mas muitas dessas podem ser também lendas urbanas, né? Mas me fala, eu tinha ouvido falar que o Raul Seixas teria enfim, parado pra beber no antigo Barilã, né? Sim, que é verdade, um símbolo. É verdade. Um tio da minha esposa, o Vilmar Stubinski, ele mora em Erechim, ele disse que fumou um cigarro junto com o Raul Seixas e tal. Um outro show que eu fui, que é do Barão Vermelho, foi na Crápios, aí na Rua São Pedro. Crápios. O Barão tinha umas 500 pessoas, né? E o Cazuza lá pelas tantas com palavrões, eu adorava o Barão Vermelho, sempre gostei, né? Pro dia nascer feliz, quem que não gosta de dançar, né? E ele pediu pra alguém dar uma bebida pra ele, ninguém falou nada, eu fui no bar e pedi 2 doses de uísque, imaginei que ele quisesse um uísque, água ele não ia querer. E o cara do bar me vendeu e me cobrou. Eu falei, mas é pro artista ali. Não, espera aí, Rudy, interessante de a gente ouvir essa história com o Cazuza. Pera aí, o Cazuza veio tocar em Chapecó, o Barão Vermelho. E você foi... depois do show, você encontrou o Cazuza? Não. O senhor encontrou o Cazuza num bar? Na hora do show mesmo, ele tava cantando e pediu por uma bebida. Ninguém falou nada, eu fui lá e peguei a bebida e alcancei pra ele. E esse show acontecia em que... Dentro de um casarão ali que tem quase
perto de onde que era o supermercado Imperial ali. A antiga Crapios, né? Era na Crapios. Aí ele pegou a bebida e pediu meu nome, apertou a minha mão e disse um outro palavrão. Pô, o único cara aqui que me deu a bebida foi o Rude aqui, palmas pra ele! Então, e aí eu tenho amigos meus, o Billy Ficanha, que era um músico recentemente falecido, quando ele me encontrava em qualquer lugar, ele dizia, tua sorte que tu não saiu com o Cazuza à noite. Legal, então já que você falou aqui da Crapios, Rude, vamos entrar nesse assunto discotecas. Queria que você relembrasse aí, muita gente tá ouvindo a gente agora e foi pras discotecas aqui, que eram muito mais comuns na nossa região, em Chapecó, e eu quero que você conte aí quais eram as discotecas mais badaladas ou uma história legal aí das discotecas de Chapecó. Uma coisa que ninguém sabe, a gente conviveu sabe. Em 78, eu tinha 18 anos e eu tocava o restaurante Cisne Branco, ficava embaixo do Banco Sul Brasileiro. Mas o restaurante dava 15, 20 de almoço e tal, e tinha garçom, e tinha cozinheira, e uma noite eu pensei, pô, Chapecó precisa de uma discoteca, um lugar para o pessoal dançar. Saía muita gente do Cine Astral à noite, e eles não tinham para onde ir. E eu falei com o pessoal do Grupo Nozes, na época, que era um grupo que tocava e tinha aparelho de som, vamos fazer uma noite dançante no restaurante. E dito e feito, fiz aquela noite dançante, lotou, encheu o porão lá, eu guardei dinheiro dentro do fogão a lenha, porque normalmente com o restaurante dava só para despesa, né? Uhum. Aí tinha gente que queria entrar, eu falei, não cabe mais ninguém. Lá fora, em cima de um carmanguia branco, tava o seu Marivaldo Prazeres, que veio a abrir a Ecos 1000 mais tarde. Ele me disse, Batistelo, pô, que movimento, Chapecó precisa de uma boate. Era tudo que eu queria, né? Abrir a minha. Aí eu dei a ideia para ele abriu e foi um sucesso. A Ecos lá na Fernando Machado, né? Foi um sucesso. Depois ela saiu dali, veio pro Moinho, aí virou Ecos 1000 com o Saul Minoso e mais um outro sócio. E aí veio a Papaya, veio o Irani, abriu a Crapios, era ingresso barato, 5 pila. Em 5 pila e às vezes não pagava nada e entrava, e ele começou a encher as noites de sábado, os domingos, né? O Irani é dono de uma parte do prédio antigo aqui do Moinho e ele teve uma boate no litoral também, acho que em Balneário Camboriú, ganhou muito dinheiro. Ele pegou um momento forte, né? Eu vendo que aqui não tinha mais tanto espaço, eu abri uma em São Lourenço do Oeste, em 85. E fiquei um ano lá, estava indo muito bem, até que um cara quis me comprar, eu vendi. E aí nunca mais voltei para lá. Mas realmente, discoteca em Chapecó, muita gente namorou e casou, né? Pista discoteca, e daí mais uma pista lenta para namorar. Pra quem não tinha lugar nenhum pra ir. Como é que era essa divisão, assim? Tinha 2 ambientes dentro da discoteca, é isso? Tinha um ambiente de discoteca, todo mundo ficava aí, o solteiro, quem tava afim de azarar alguma coisa, e quem já tinha namorado, já tinha conquistado alguém, ia pra pista lenta, né? Aí já eram os mais namorados, né? Era 2 tipos de música. Era uma época, vocês não acreditam, o namoro não é como hoje. Você namorava sentado no sofá com a sogra, vendo televisão, assistindo a novela, pra depois, quem sabe, ver se rolava um beijo, alguma coisa. Pegava o carro, saía, não tinha essa vida tão... Tinha muitos bares, né? Mas discoteca só tinha essas aí. Estamos falando de 85, foi até 90 e pouco. Às vezes eles querem reativar, mas eu acho que hoje é outro momento, né? Mas na época foi bem inovador pra cidade, porque ele tinha uma grande estrutura de som, luzes. E eu queria saber também como é que era a música. Era vinil mesmo. Tinha um disc jockey, né? DJ vem de disc jockey. O cara que pegava os vinis e ficava trocando ali, colocando, pegando o ritmo da pista. E o mesmo cara cuidava das 2 pistas. Ele fazia a pista mais acelerada pra galera dançar e a pista lenta pra galera dançar, era isso? O DJ pioneiro nisso aí, que é esse guri que eu fiz a noite dançante no Cisne Branco, era o Vitor Palma, Agora, ultimamente, ele tava ali pro Rio Grande do Sul, numa boate lá, mas era assim mesmo, toda a galera, a juventude se reunia numa discoteca, não era 3, era numa, né? Depois foram surgindo as outras, né? E muita gente namorou ali, curtiu, mas a preferida mesmo era a discoteca, tempo de Boney M, né? By the rivers of Bahia. Como é que é lá o... desculpa, esqueci aqui. O Queen tocava Modern muito. Talking, muito, né? Modern Talking era a forma, o cara deixava, tocava meia hora, podia ir cuidar o resto da discoteca. Ele... Baltimore. Tarzan Boy, né? A minha que eu tive em São Lourenço,
parece mentira contar, mas eu levava alguém daqui de Chapecó, uma irmã, um amigo, para me ajudar a cuidar. Então eu tinha 2 pratos, uma luzinha bem fraquinha, e ficava ali esperando uma música terminar com o dedo segurando o disco, né, o LP, e largava a outra. Dava certo quando uma música na sequência da outra era dançável, né? Uhum. Quando você errava, eu levei uma vaia muito grande, porque a minha era uma pista só. Depois de uma meia hora só de discoteca, eu botei Júlio Iglesias pro pessoal dançar. Eu levei uma vaia que eu acho que foi uma das últimas noites da boate. Quando eu fui fazer essa pesquisa pra trazer o Rudy aqui, eu falei com o Gustavo, que é o filho dele, e ele me falou, pode pedir nas boates, porque o pai, ele era tão pão duro que ele era o leão de chácara, ele era o cara que fritava o pastel, botava o som, ele fazia tudo na boate. Eu deixava uma guria lá, uma conhecida, ou um amigo, ela me trazia um tanto de dinheiro, nunca sei se foi 3 vezes aquilo ou aquilo, eu aceitava aquilo, tava bom, eu tinha meus 20 e poucos anos, qualquer dinheirinho que ganhasse estava bem, mas se eu tivesse continuado os caras que me compraram profissionalizaram, botaram 4, 5, botaram segurança, botaram garçom, botaram um monte de coisa e ganharam muito dinheiro. Entendi. Olha aqui, vou registrar a audiência do querido DJ Alemão, tio Valde, tá ouvindo na Paraíba. Grande DJ. E aí, DJ Alemão, nosso tio querido aí, né, o irmão do nosso pai, tá ouvindo a gente lá na Paraíba e mandou, seguinte, o Irani abriu primeiro a Maxins Disco Clube, depois a Crápios, e aí a Crápios foi um sucesso, é o registro da audiência aí do nosso DJ Alemão que tá na Paraíba. Grande abraço aí pro tio Valde. Valeu, é isso aí. Vamos seguir com o papo aí então, Joel. Vamos lá. Sim, vamos sim. A gente vai falar agora de automobilismo. Queria puxar aí porque o Rudy também tem uma história em relação a isso, né? Foi presidente do Júnior Kart Clube, que agora também tá aí construindo o seu espaço, assim como o Autódromo Municipal de Chapecó, né? Na verdade, é internacional, não municipal, desculpa. Autódromo Internacional de Chapecó. Isso aí. E o Kart Clube também. E eu queria falar contigo então um pouquinho sobre esse episódio. Acho que você pode começar contextualizando, que eu sei que você viajou para trazer as provas pra cá. Sim. E até que chegou aí a participação, né? Como é que foi a história? Você viu, então, o Senna correr aqui em Chapecó? Em 85, o meu irmão, falecido Paulo, me convidou para entrar na Câmara Júnior, eu fui aceito, e o Saul Minoso era presidente da Câmara Júnior, e a Câmara Júnior tem um clube anexo junto, que é o Júnior Kart Clube. Pediu se eu queria ser presidente, eu topei na hora, eu digo, meu irmão tá sempre falando na televisão e tal, também quero, né? Aí, fui presidente, eu fiz campeonato citadino em Chapecó, eu fiz regional e estadual. Em 91, eu voltei à presidência, e eu queria trazer o brasileiro de kart, porque o Ayrton Senna tinha vindo em 80, eu ainda não era do clube, mas eu acompanhei a festa que foi o Ayrton Senna em Chapecó. Remexendo os arquivos do Júnior Kart Clube, eu achei uma foto em que o prefeito Milton Sander dava um troféu pro Ayrton Senna, um garotinho magrinho e tal. E eu procurei o Milton Sander na época para me dar apoio à diretoria para nós trazermos o brasileiro de kart. Na época ele não pôde me receber, mas eu tinha essa foto dele dando um troféu pro Ayrton Senna, que estava perdida nos arquivos do Júnior Kart Clube. E eu deixei para ele a foto, não me recebeu, mas deixei a foto. No dia seguinte essa foto estava manchete no jornal, todo mundo querendo saber, o Ayrton Senna estava em Chapecó, porque daí tinha a foto, né? Uhum. Aí fui a Minas Gerais e concorremos com Salvador na Bahia e Rio de Janeiro. 3 cidades, Chapecó. Chapecó tinha atendido todos os requisitos e a prova brasileira de 90 ia ser em Chapecó. Para cá ia vir o Christian Fittipaldi, o Tony Canaan, agora que é corredor, e vários que também tinham em Chapecó. Ato contínuo, o presidente da FAUESC me liga que o Amin queria construir um kartódromo em Florianópolis, que tem até hoje, Ronaldo Couto Dausch, na praia lá. Se nós cedêssemos, daí eu falei, mas vocês nem foram pleitear. Eu fui, viajei e vocês vão ganhar o privilégio de ter um brasileiro de kart. Aí veio a proposta, nós vamos construir um kartódromo, fizemos a prova e a renda que der aqui, nós damos para vocês. Até hoje não veio um centavo. Olha ali, foi um belo... Às vezes eu tenho mágoa do litoral, já imaginou por quê, né? Legal, mas o Ayrton Senna, ele era famoso porque ele estava competindo no kart, estava no começo da carreira, mas já tinha fama, já era um... Ele tinha um pouco de fama, ele corria pela Gladson, que era uma marca de calças e tal, mas em Chapecó tinha o Clóvis Concato,
que era o Chulé, que era muito bom piloto, tanto é que depois correu no autódromo com Opala. Ele foi campeão da Stock Car no tempo que era com pista de terra, né? Pista 94. De terra, tudo. E outra coisa que não podemos esquecer, o Alexandre Rigon, o pai dele tinha a Grafcel, eles investiram muito no kart. Nesse tempo que eu recriei a escolinha de kart. Então tinha 6, 7, 10 pilotos em Chapecó. Chiquinho, tinha vários aí. E daí o Alexandre Rigon bateu o recorde da pista. O Ayrton Senna tinha o recorde até então. Aí o Alexandre Rigon fez uma corrida fenomenal num campeonato lá que nós tínhamos, regional, e bateu o recorde da pista. Então o recorde daquela pista do kartódromo lá fora é do Alexandre Rigon. Mais tarde eu fiquei sabendo que o kartódromo seria vendido, né? E como eu sou sócio honorário, eu vi pelos jornais. Eu procurei a Câmara Júnior, tinha reunião para tratar da venda. E eu não pude participar, porque é só a diretoria atual, né? Uhum. Então eu comentei, poxa, 2 anos da minha vida, deixei minha família, fui lá pintar zebra, levar pneu, fui fazer um monte de coisa e não tenho direito a participar. E eu sei que eles compraram uma área de terra pra cá, pro lado do Goiuém. Isso. Mas eu não sei mais nada, sabe? Não, mas vai sair, acho que tá sendo trabalhado aí. Eu tenho um amigo que é o Marcelo Carraro, que foi presidente. Companheiro. Foi presidente aí, acho que tá tendo um grande empenho para que esse trabalho saia do papel. Eu queria fazer uma pergunta aqui, porque eu vi lá no grupo, lá do Chapecó antigamente, falarem muito sobre a família Gonzalez. Fala pra nós quem era esse pessoal da família Gonzalez, porque parece que eles, pelo que eu entendi das conversas lá, eles tiveram um papel muito importante no automobilismo de Chapecó, certo? Mais uma vez vou citar aquilo que eu vivi, né? O quilômetro de arrancada, Chapecó, era ali na frente hoje do Gambato, da cooperativa, daquela empresa de tratores, né? E em 85 eu assumi o kart clube. O presidente anterior era o Carlinhos Schaeffer. Ele gostava muito de corrida, aí daí tem o meu irmão Paulo e vários, da Saul Minoso. Eu, quando assumi o kart clube, achei muito perigoso aquilo, porque só tinha uma corda separando a pista mesmo. Os carros era, meu Deus do céu, em 1 quilômetro eles botavam 100 por hora, né? Uhum. E eu disse, não, eu sou muito jovem para assumir riscos de perigo, né? E depois que eu assumi, não teve mais quilômetro arrancado. Mas eu, sinceramente, depois de tanto tempo, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Ninguém morreu, não houve nenhum acidente, porque não teve prosseguimento. Não tinha segurança nenhuma. Se um carro daquele se perdesse em alta velocidade e avançasse para a calçada, ia morrer muita gente. O quilômetro de arrancada, né? É o arrancadão que a gente tem. A família Gonçalves, o Celso, os filhos deles, eles participaram do kart, do quilômetro de arrancada e também das corridas no autódromo lá fora, né? Então, como eles são mecânicos, tinha oficina, né? Nota 10, tem que tirar o chapéu para a família Gonçalves. Show de bola. Vamos falar um pouco então, já que a gente entrou agora no assunto automobilismo, mas vamos voltar aqui pro assunto música, né, cara? Pô, tinha várias discotecas em Chapecó, e aí logo depois dessas discotecas, algumas, né, cambiaram, elas viraram casas de shows mesmo, né? A gente pode falar aí em exemplo até um pouco mais recente, né? O Café Pinhão, a Estação Brasil, recebeu muitos shows nacionais, mas também muitas bandas locais. Eu quero que você lembre aqui de algumas bandas locais que você conseguiu assistir aí, Rudy. Bandas locais aqui da nossa Chapecó e a nossa região que você assistiu aí nessas casas de show. Ou artistas importantes, eu acho que tem aí, a gente tava falando antes, né? Dos artistas bem importantes, por exemplo, o seu Tito Live, né? O Tito Live, hoje advogado, foi ele que foi o precursor ele lançou como chamava antigamente? Um EP. CD. É um disco, um compacto. Olha só, uma das músicas dele, que na época fez sucesso. Meu orgulho de ser estudante, me criei sem conhecer desodorante. E aquilo ali era um rock meio colono. Trazendo uma informação, né, aqui para nossa audiência, só para frisar, o Tito Live, em Santa Catarina, o rock de Santa Catarina, tem uma banda que é aqui de Lages, mas o disco do Tito é de 73. Se não me engano, o disco dele foi o primeiro disco de rock a ser lançado no estado de Santa Catarina, antes até do pessoal do litoral. Ele foi precursor. A banda Paranoia, o rapaz lá, filho do professor Baís, né? Professor Baís, tão sério, compenetrado na escola, e o filho dele, até hoje eu assisti umas 5, 6 vezes a Paranoia, eu não entendia as letras, eles são bem loucos, né? Diferente do Variantes, né? Puxa um banco, vá sentando que eu te pago mais um abraço pro Baís, que é nosso amigo querido também da Paranoia, né? O Baís querido. O Variantes falar nisso eu adoro, não é porque estão aqui. Eu fui num show na IFAP para assistir o Skank, o J Quest, alguma coisa assim. Mas antes tocou Variantes.
E eu, de repente, ali, o pezinho pulando pra cima e pulando pra baixo e dançando, como no tempo de guri, de boate, né? Pô, gostei, nunca tinha ouvido falar, gostei. Depois, quando viajo, que eu posso escutar, pra mim é a melhor banda do sul do Brasil. Fica aí então a dica pro pessoal da organização da EFAP pra chamar o Variantes desse ano. A gente tá disponível aí, né? Pra tocar na EFAP, se vocês quiserem, nós estamos aqui. Seguinte, Rudi, a galera tá mandando aqui o meu amigo Vini. Tá ouvindo o programa e também pediu pra você aqui comentar sobre a Crystal Beer, que onde é hoje a Casas Bahia, que era ali no centro, também fez muito sucesso, né? Essa boate, né? Eu acho que talvez os anos 80 pra frente, né? Eu fui pra Florianópolis estudar nos anos 80 até 84 e perdi um pouco do contato, né? A Crystal Beer... Não, a Crystal Beer foi um bar que surgiu no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, e era uma época que a gente tinha bastante bares com outros gêneros musicais que não tocavam tanto rock and roll, principalmente autoral ou cover. E eu até nessa época eu participava de algumas iniciativas de algumas bandas aí e chegamos a tocar algumas vezes. Quem tocou muito lá foi o Tio Dani, né? Que voltou à cena musical aqui de Chapecó. Isso. E foi um momento que era um bar muito procurado pra quem gostava de rock and roll, né? Que legal, Crystal Beer. Um abraço pro Vini aí, pra Nani que estão ouvindo o programa Liquidificador agora. Deixa eu fazer um adendo aqui enquanto o Joel prepara a próxima pauta. Eu quero lembrar vocês que tá rolando um sorteio aqui pra nossa audiência. Você que mandar uma foto criativa com o seu liquidificador aí na sua casa, no seu sítio, manda uma foto, uma selfie aí com o seu liquidificador. Tá valendo hoje um presentão da MP Macropampa, um liquidificador novinho em homenagem ao nome do nosso programa, que é o programa Liquidificador, que tá rolando aqui até às 19, legal? Então se você tem um liquidificador aí na sua casa, faz uma selfie criativa com ele, manda pra cá, você pode faturar hoje esse liquidificador. E daqui a pouco também a gente tem mais informação sobre esporte. Já está nos estúdios da Rádio Capital FM nosso querido André Baga, que é o baterista da banda Variantes e também um fã assíduo aí da NBA, que vai comentar sobre o jogo que vai acontecer na noite de hoje, né? Hoje nós temos mais um super jogo, as finais aí da NBA, é o Nuggets, né? O Nuggets contra o Miami Heat. E aí a gente vai falar sobre NBA daqui a pouquinho, mas seguindo com a pauta por aqui, Joel. Tempos áureos do vôlei chapecoense. O que você lembra aí do Giovani, campeão olímpico, e os tempos áureos do vôlei aqui em Chapecó, Rudi? Bom, vamos lá. Contar a história de Chapecó no esporte sem citar o frigorífico Chapecó é uma injustiça. Chapecó deve muito ao Maninho e ao frigorífico Chapecó. Eram eles que bancavam tudo. O time de vôlei de Chapecó tinha cracaços, né? E jogou, por exemplo, contra um Atlântica Bradesco, que era campeão, né? E Superliga, né? Superliga vários jogos de Chapecó. Mas vamos voltar um pouquinho mais para trás. Eu, quando estudava no Bom Pastor, chegaram em Chapecó um tal de professor Werner e um Benhur Rosado. Eles chegaram em Chapecó e nós gostávamos de jogar bola no campinho lá de cimento. E eles, não, ninguém mais vai jogar bola, então vamos jogar basquete, vamos jogar vôlei. Mas o que é isso, né? Então eles, o Werner e o Benhur tinha um saque lá, tinha um saque maravilhoso lá que fez sucesso em Chapecó. Então o vôlei de Chapecó era o frigorífico Chapecó. E que também treinava aqui no frigorífico Chapecó, acho que foi um grande apoiador do começo da carreira do Guga Kirten, não foi? Ele também tinha patrocínio do frigorífico Chapecó. Acho que foi o primeiro a investir, a apostar no Guga, foi o frigorífico Chapecó. E aí, fazendo um adendo, eu fiquei com tristeza, sabe? Porque o Guga, com nome internacional, podia talvez ter retribuído e ajudado o frigorífico na fase difícil, que foi ali em 94, 95, que o frigorífico acabou fechando. Pô, eu sou um cara que alguém me ajudou, eu vou retribuir, né? Então, mas dizem que quem controla tudo na vida do Guga é a mãe dele, sim, né? Ainda então, hoje. Eu viria a público e faria uma homenagem e levantaria o frigorífico Chapecó. A quebra do frigorífico Chapecó, poxa, acabou praticamente com esse esporte vôlei, basquete, bocha, muito esporte bacana que tinha em Chapecó. Né? Mas o senhor lembrou bem agora um dado interessante do professor Benhur, né? Eu conheci quando entrei a estudar no Colégio Pedro Maciel. Acho que ele dava aula lá, o Benhur, mas não foi meu professor, tinha outro professor de educação física. E me lembro de ele pegar o pessoal da educação física e fazer correr em volta do estádio, em Condá.
antes de começar a praticar algum tipo de esporte. Mas é interessante pensar que o esporte no Brasil teve uma mudança significativa nos anos 80 por meio dos professores de educação física. Isso. A formação naquele período, ela foi bastante revolucionária, e os professores jovens que entravam nas escolas, eles procuraram diversificar mesmo a prática de esportes. Eu mesmo estudava numa escola pública, e a nossa professora era muito jovem, a gente tinha treino de arremesso de dardo. As escolas adquiriram naquele período mais materiais, e nisso também diversificou-se esses outros esportes coletivos, né? O vôlei e outros esportes. Importante também pensar que Santa Catarina, com o JASC, né, sempre foi um estado que investiu no esporte amador. E realmente isso teve um impacto, porque quando a nossa família decidiu que nós iríamos estudar numa escola pública, do Pedro Maciel, mas era justamente porque o Pedro Maciel tinha uma fama ali nos anos 90 de ter bons professores, umas boas quadras de esporte, né? E alunos que passaram por ali já estavam já eram profissionais, né, no vôlei. Enfim, muita gente tinha passado no vestibular naquela época, né? O que justifica que a gente morava do outro lado da cidade e escolhemos uma escola bem longe. Mas um pouco por conta disso, né? Esses professores, como o Benhur, formaram uma geração aí, né? Em esportes. Mudaram, né? A gente só queria saber de futebol, né? E eles implantaram outras modalidades esportivas. Isso aí, e o nosso intuito aqui com esse programa é realmente trazer aí informações de outros esportes além do futebol. E por isso eu queria só procurar aqui nas minhas anotações, porque eu tenho Então, enquanto você procura aí, Joel, deixa eu mandar um abraço aqui para a nossa querida ouvinte aqui, a Fernanda Baques, que pediu pra gente relembrar como é que foi o final de semana em Londrina, né? Teve aí o nosso querido Felipe Toso ficando em primeiro lugar ontem, e hoje na prova ele acabou em terceiro lugar, lembrando aqui que rolou o circuito de Fórmula Truck em Londrina, e aí os demais, a NASCAR e etc, o Ronan, né? Ronan passou antes aqui, eu não tenho na mão a informação aqui, mas já abraçando a nossa ouvinte aqui, obrigado pela audiência da Fernanda Baques, participando do nosso programa. Salve! Quem tá mandando é o Luan Favareto, galera lá de Coronel Freitas, da cerveja Coronel, galera da Lupa Auto Center, pessoal de Coronel Freitas aí também na sintonia, Joel, pessoal dos ébrios. Não nos abandonam, como você falou domingo passado, a nossa, né? É família, a galera aí é família. Galera é família, o pessoal lá de Coronel. Mas o que eu queria trazer aí, que a Bia Haddad Maia, que tá jogando Roland Garros aí no tênis, acabou avançando. Ela, desde a Maria Esther Bueno, ela foi a primeira brasileira a avançar para as oitavas de final da competição. Então, todo mundo aí na torcida, amanhã tem jogo da Bia Haddad Maia em Roland Garros, representante feminina do Brasil aí no tênis. Show de bola. Você aí que tá ouvindo a rádio, me conta, você tem uma história legal pra compartilhar com a gente aqui de tudo que a gente tá conversando, tudo que a gente tá trocando ideia? Você lembra desses nomes que o Rudy tá trazendo aqui? Pode participar, pode dar o seu pitaco. Este programa é democrático e tem espaço pra todo mundo, é igual coração de mãe. Então pode seguir mandando a sua mensagem aí no 49-3361-3130, que é o WhatsApp da galera. Joel, bora lá. Então eu queria fazer uma pergunta agora, uma coisa bem íntima, assim. Rudy, a gente já vai se encaminhando aí pros nossos finalmente, e eu queria saber de você, cara, você que faz essa pesquisa, que trabalha com memória, com histórias, do que você tem mais saudades? Qual é a tua nostalgia da Chapecó de antigamente? Primeiro falar do grupo antigamente, que ele começou, fui convidado pelo Arley Serrano, que é de uma família serrana aqui de Chapecó, hoje ele mora no litoral, mas é uma família muito importante, o pai dele também foi político tradicional, e eu comecei a botar meus irmãos, meus primos, meus tios, todos os parentes no grupo. Daí foi assim que começou? Aí começou umas 50, 100 pessoas, né? Aí de repente já tinha 500 e 1.000, hoje passa de 12 mil, todo dia tem 5, 6, 10 querendo participar do grupo. A gente nunca sabe realmente quem está ali bem interessado nas coisas de antigamente e quem está só para zoar, né? Então, para nós era melhor ter 1.000, que todo mundo participasse, né? Como meu pai deixou muitas fotos, no tempo que ele era vereador, e a gente guardou, todas as fotos da minha família já estão tudo expostas lá, né? Então, de vez em quando a gente pega, garimpa mais uma aqui, uma ali, acha uma revista, né? E tenho saudade, sabe? A gente diz que nunca deve ter saudade do passado, mas eu vou contar para vocês. Esses dias eu comprei uma bicicleta pro meu filho. Eu fui às Largas, eu senti mais emoção de comprar uma bicicleta do que comprar um carro novo, que eu comprei 2 nos últimos 2 anos. Porque uma bicicleta,
representa aquilo que a gente queria ter quando era criança, né? E eu tinha, graças a Deus, mas quando dei pro meu filho, que ele ficou faceiro, também fiquei, né? A gente encostava o carro era comum se encontrar a turma que estudava em Santa Maria, que estudava em Florianópolis. Hoje, graças a Deus, graças a muitas lutas, muita gente brigou para ter uma Fundesp. Eu sou do tempo que ali em 72, 12, 13 anos, nós fomos à rua, era paralelepípedo com uma faixa, queremos universidade. E aí que surgiu a Fundesp. As irmãs franciscanas, mais do São Francisco, levaram nós para a rua e surgiu a Fundesp. Então foi uma luta daquela geração. Agora a Universidade Federal, que muita gente não dá valor, mas olha a fortuna de dinheiro que gira na Universidade Federal, professores que vieram para cá, pessoas do Rio Grande do Sul, do Paraná, que vêm estudar aqui, faculdade de medicina, né, gratuita. Isso. Parece que é uma coisa que ninguém dá valor, mas isso é importantíssimo, é muito importante para quem... Eu não precisaria ter de estudar fora, meus amigos também têm faculdade aqui hoje, né? Então quem está estudando, não sei bem se é bem gratuito, é uma parte, mas quem estuda na Universidade Federal, Fronteira Sul... é gratuito. Puxa, é um orgulho de gente, políticos inclusive, que lutaram e conseguiram, e pessoas e professores, né? Então é um orgulho. A minha alegria era essa que nós comentamos, de pegar o meu carrinho lá, ajeitar meu chevetinho, ir pra boate, dançar, né? E depois, quando fui pra faculdade, reencontrar os amigos. Estamos falando de 80 a 85, né? Não sonhar, até hoje me pergunto, vou fazer 40 anos como farmacêutico, até hoje me pergunto quando foi que eu decidi ser farmacêutico. Eu gostava de negociar carro, gostava de liberdade, de passear, e escolhi uma coisa que para mim vir aqui eu tenho que estar com a farmácia fechada, né? Então eu tenho que sair, mas são decisões que muito jovem está escutando, com 18, 20 anos, não sabe o que vai fazer da vida. Eu acho importantíssimo, quer ser engenheiro? Vai um dia, passar um dia com um engenheiro para ver como que é ser engenheiro. Quer ser médico? Vai lá no hospital, fica perto do hospital, vê se é isso que tu quer. Quer ser músico, cantor? Vocês já escolheram ser músico, fazem coisa que gostam, né? Assim como meu filho Gustavo, está em publicidade, ele não quis farmácia, quis publicidade, música, e ele é feliz. Vocês são felizes. Extremamente talentoso. Importa, Gustavo, né? É um cara muito talentoso. O assunto do ensino superior, para mim, é um assunto caro, porque eu me beneficiei de muitas situações de escolhas que a população de Chapecó teve no passado para investir em ensino superior, né? Desde a criação da Fundesp, né? Final dos anos 60, né? Começo dos anos 70. Porque estudei a minha graduação, né? Na época que era UNOESC, né? Pertencente à Fundação Fundesp, hoje no Chapecó. E depois eu fiz minha pós-graduação em Florianópolis, né? A pós-graduação ainda está em crescimento aqui na região. Mas também depois, com a luta da população regional pela vinda da Universidade Federal da Fronteira Sul, pelo estabelecimento de uma universidade pública federal, me permitiu ser professor dessa universidade, né? Fiz o primeiro concurso, né? Fui chamado um ano depois e hoje sou professor lá, né? Já há mais de uma década. E até lembrando que vem gente de todo o Brasil já estudar na universidade. Já tem uma década. Porque tem um sistema de ingresso chamado SISU, que os estudantes podem eleger uma universidade em qualquer lugar do país para tentar entrar com a nota de corte, né? Do Enem. Então a gente recebe estudantes de todas as partes do Brasil. É muito fácil eu ter numa turma estudante do Pará, de alguma região do Nordeste, imigrantes venezuelanos e haitianos, né? Principalmente. Muito comum. Eu não formei na Universidade Federal, mas o Fernando foi meu professor, né, na Universidade Federal, no curso de História, e isso também enriquece a nossa região, porque lá eu conheci grandes amigos, né, que são do Pará, que são de Belém, que são de São Paulo, e eles trouxeram pra minha vida a comida, a cultura, a música, os artistas do lugar deles. Mas é isso, muito bem, acho que a gente vai se encaminhando para os finalmente aqui da nossa primeira entrevista com o Liquidificador. Foi uma entrevista legal, divertida, a gente pôde conversar um pouco sobre a história de Chapecó e quero agradecer aqui, né? Vamos lá, vamos para as considerações finais, Joel. Quer agradecer antes aqui? Eu vou fechar. Com certeza, eu quero agradecer imensamente a participação do Rude, que se dispôs a vir aqui. Lembrando que aqui também a gente falou um pouco das histórias. Quem quiser conhecer mais, acompanha o grupo Chapecó antigamente, lá no Facebook. Lá rola muito papo, muita foto, muito vídeo, muita história que a galera coloca nos comentários. Então lá quem gosta de história, lá é um lugar legal para se nutrir de informações. E
Fernandinho, nosso sócio aqui do programa, vai estar aí outras vezes falando com a gente, trazendo o seu conhecimento para compartilhar. E no mais, quero agradecer também a audiência que esteve aí acompanhando a gente. Lembrando que se você tiver uma história interessante, se conhecer alguma história que vale a pena ser contada aqui, manda uma mensagem pra gente, a gente vai analisar, vai conversar com você. E é isso, estamos aí. Ô, Joel, eu queria fazer primeiro um desagravo, porque no começo eu não fiz os meus cumprimentos ao Morandini, ao Baga. O Baga, né, que tá aqui, vai comentar NBA daqui a pouco, né? E os ouvintes, naturalmente, né, reforçando, né, os meus cumprimentos aos ouvintes e também agradecendo, então, de estar nesse momento interessante aqui com o Rudy e com os irmãos Zanetti. Eu aproveito, só para a palavra final, queria dar uma divulgada nesse meu livro que eu comentei antes, né? Fica à vontade. Chama Vicente Morelato, Histórias de Inclusive, deixa eu te falar, Fernando, tivemos uma participação aqui do neto do Vicente Morelato, que é o nosso amigo Alan, que tá ouvindo a gente aí, do grupo aí do Alan Morelato. Alan Morelato mandou uma mensagem dizendo que tá ouvindo a gente, então, Alan, um grande abraço pra você, cara. Um grande amigo nosso também aí. Um abraço meu, então, pro Alan. Então, que é sobre, né, então, o Morelato vem a ser tio-avô, mais ou menos, avô do Alan. Avô do Alan, né? Ele foi um professor primário que veio com a família do Rio Grande do Sul, né, nos anos 40, se estabeleceu aí na linha Bento Gonçalves, que hoje pertence ao município de Cordilheira Alta. Que a nossa família, inclusive, por parte de mãe, é de lá. Ah, pois é. Então foi professor primário e ele, como é um fato conhecido de uma passagem um pouco terrível aqui na região, que foi o linchamento dos anos 50, ele escreveu um poema, uma trova, assim, com uma espécie de relato histórico daqueles fatos trágicos, assim, e infelizmente morreu bastante jovem, né, com nem 26 anos completos, mas deixou esse livro de poemas, e nesse livro eu conto um pouco a história do autor e do livro, né, tentando contar um pouco a história do próprio livro, da circulação, né, das suas condições ali de impressão, que esse livro faz parte da coleção Biografemas, que é uma coleção criada pelo meu colega, o Ricardo Machado. É uma coleção que tem o intuito de publicar biografias de pessoas mais fora do cânone, não tão conhecidas, mas que têm boas histórias para serem contadas, como Vicente Morelato, ou como é o caso da Dalmi Marie, que foi uma artista, né? Dalmi Marie Howen, que foi uma artista plástica, escultora de Chapecó, também da área do direito, né? Advogada, defensora da causa indígena. Outro livro dessa coleção é o Sandor Leonard, que foi um húngaro que viveu em Santa Catarina. Também tem muitas histórias interessantes desse intelectual húngaro. O Fernando vai vir aqui também falar desse livro. Enfim, né, mais um para concluir, então, o Dário Veloso, que foi também um poeta, um intelectual de Curitiba. Onde que encontra esses livros? Só pra gente ter se encontra no site ou mesmo na loja física da Humana Sebo Livraria, que fica aí na Galeria Chapecó, né? Isso, pra quem tem uma boa referência nessa galeria, onde fica o Café Brasiliano, né? Exatamente. Então é ali, bem no começo da galeria, onde fica o Café Brasiliano, ali na Humana, você vai encontrar esses livros aí. É só chegar lá e falar que você ouviu aqui no Liquidificador, e vamos pedir pra dar um descontinho, né? Com certeza. 5% de desconto pra quem falar que ouviu aqui. Bom, isso vai ser com o Fernando Bopré lá, o livreiro, né? Mas certamente o pessoal vai ser bem recebido lá na livraria e tem muita coisa boa lá. Show de bola! Esse é o Fernando Vodiniak, que estará mais uma vez em outros programas aqui no Liquidificador, nos presenteando com o seu farol do conhecimento aqui no nosso mar de ignorância. E também vamos agradecer agora, de todo o coração aqui. Eu fui lá na farmácia do Rudy convidar ele pessoalmente, porque realmente eu queria ele aqui na bancada, na nossa estreia, no nosso primeiro programa. Rudy, muito obrigado de coração por você ter vindo aqui e contado essas boas histórias. Obrigado a todos vocês, o professor aqui também. Vou comprar os livros aí dele também. Eu gosto muito de estar lendo tudo que é sobre Chapecó, nossa história. E querem me agradar, querem me deixar feliz? Toca variantes aí. Então agora, muito boa. Agora boa, a gente vai abrir então o nosso bloco das canções autorais aqui no nosso Liquidificador. Já tem um pedido do Rudy Batistello, mas como a gente falou muito sobre a banda Repolho e sobre Chapecó, não muito sobre a banda Repolho não, mas muito sobre Chapecó, eu quero tocar essa música aqui, que essa música aqui é muito engraçada, é muito divertida, se chama Chapecó, da banda Repolho. Panaroto.